Amém, meu amado. Estamos aqui novamente. Esse é o canal Amigo de Deus. Eu sou o pastor Fausto e nós estamos aqui hoje para crescer através da palavra do nosso Senhor. Quero ministrar algo ao seu coração hoje sobre uma liderança com propósito. Livro de Romanos capítulo 8, versículo 28. A palavra do Senhor diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que estão sendo chamados segundo o propósito de Deus. Debaixo dessa palavra, eu quero ministrar 3 pontos sobre liderança. 3 pontos baseados na vida de um homem chamado João Batista. Um homem extremamente importante, um homem que preparou o caminho para o nosso Senhor Jesus. Um homem que formou discípulos. No livro de Lucas, ali no capítulo 1, conta que João Batista ele veio através de uma palavra. Um anjo aparece para o seu pai Zacarias e libera uma palavra dizendo: olha, a sua oração, a oração da sua esposa Zacarias, ela está sendo ouvida e Deus vai gerar um filho. Esse filho ele será grande diante do Senhor. E o livro de Mateus, ali no capítulo 3, quando a palavra do Senhor está ali identificando o ministério de João Batista, nós vemos João Batista debaixo de várias palavras. João Batista ele era a voz que clama no deserto. João Batista ele tinha roupas diferentes. João Batista ele veio debaixo de uma instrução que até o que ele comia, até o que ele bebia, havia sido declarado de forma profética da parte do Senhor. Para a gente exercer uma liderança com propósito. Primeiro ponto que eu aprendo debaixo de João Batista, do que esse homem fez, é que a aparência ela é extremamente importante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Olha que interessante, esse livro de Lucas, ali no capítulo 1, diz que João Batista veio de uma linhagem levítica, ele tinha direito ao sacerdócio levítico. Ele tinha direito ao sacerdócio do templo, da religião, dos costumes, das roupas sacerdotais. Ele abre mão de tudo isso. Ele abre mão de tudo isso. E ele vai para um lugar diferente, ele usa roupas diferentes e os seus costumes são diferentes. Porque João Batista ele entendia e veio da parte de Deus uma instrução: se ele tivesse a mesma aparência, com uma mensagem diferente, ele não seria ouvido. A aparência, ela é extremamente importante. A Bíblia diz que a nossa luz ela deve brilhar diante dos homens. A nossa luz ela é o nosso testemunho, é a nossa apresentação, aquilo que nós estamos representando. A mensagem certa com a roupagem errada, ela não será ouvida. Apocalipse capítulo 3. Jesus Cristo nos aconselha que nós devemos adquirir vestes dele. Eu aprendo que um líder com propósito, ele usa as vestes de Cristo, não do mundo. O líder com propósito, ele usa as vestes de Cristo. Ele tem a aparência de Cristo, ele remete a Cristo e não ao mundo. Muitas mensagens não são ouvidas porque elas estão com a aparência, com a roupagem errada. A palavra do Senhor diz também ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, nós podemos todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Nós podemos todas as coisas, mas nem tudo é conveniente dentro do propósito que nós somos chamados. A Bíblia diz: se comporte de maneira digna ao seu chamado. A aparência ela é extremamente importante para uma liderança com propósito. Segundo ponto, João Batista, ele era a voz que clama no deserto. Olha que interessante, ele abriu mão de pregar nos templos. E ele foi pregar no deserto. Num lugar extremamente inusitado. Um lugar onde não havia habitações, não havia pessoas perto, não havia uma estrutura, de noite muito frio, de dia muito quente, mas ele estava debaixo de uma palavra, de um propósito, e esse propósito, ele era geográfico. Como o propósito de Deus sobre as nossas vidas, ele é geográfico.
O chamado, ele pode ser um chamado geral, mas existe um lugar específico aonde nós precisamos exercer esse chamado. Você pode ser um evangelista, mas você precisa evangelizar no local certo. Você pode ser um profeta e você precisa profetizar no local certo. João Batista, ele era a voz que clama no deserto, ele foi ao deserto. E a Bíblia diz que multidões o seguiam, a provisão estava atrás daquele homem. Provisão além do que ele esperava. Até os religiosos estavam lá, ele olhava para os religiosos e diziam: raça de víboras, até vocês vieram até mim, até vocês estão aqui. Quando nós estamos no lugar certo, a provisão de Deus vem sobre as nossas vidas e vem além do que nós imaginamos, além daquilo que nós esperamos. E João Batista, ele traz essa ótica de duas situações. Quando ele estava no deserto, a provisão era abundante. Quando ele estava no deserto, havia o respaldo de Deus. Quando ele estava no deserto, quando ele viu Jesus Cristo. Quando ninguém sabia que Jesus era o Messias, João Batista olha para o Messias, olha para Jesus e diz: aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista estava no lugar do propósito, havia respaldo sobre a vida dele. Mas a palavra do Senhor diz que João Batista, ele entra no palácio e ele vai exortar Herodes em relação ao casamento, que ele não poderia se casar com a mulher do seu irmão, era adultério, estava errado. João Batista entra no palácio, ainda com o homem de Deus, ainda com o chamado, mas sem o respaldo por não estar no lugar certo. A mesma voz profética, no lugar errado, pode ter um efeito contrário. João Batista, ele é preso, ele é colocado no cárcere. E olha que interessante, o mesmo homem que quando estava no deserto, olha para Jesus e diz: aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele estava no cárcere, na prisão, a Bíblia diz que ele envia seus discípulos dizendo: olha, vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Messias mesmo. Pergunta para Jesus se ele realmente é o Filho de Deus. A questão, meu irmão, na maioria das vezes, não é nem a igreja, não é Jesus, não é Deus, não é a palavra de Deus. A questão é da onde nós estamos olhando para tudo isso. Porque se o nosso chamado é geográfico, quando nós estamos no lugar onde o Senhor nos plantou, há um respaldo e a revelação para que nós venhamos analisar tudo isso da maneira correta. Mas quando nós estamos no local errado, nós deixamos de observar, nós deixamos de entender, nós deixamos de compreender o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro ponto, a aparência é extremamente importante. Segundo ponto, precisamos estar no lugar certo. O chamado, ele é geográfico, ele precisa acontecer em um local específico. E o terceiro ponto, quando Jesus está falando sobre João Batista, Jesus, ele diz no livro de Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 11, que João Batista foi um grande homem, extremamente usado por Deus. Mas Jesus diz: o menor no reino dos céus, o menor no reino do meu Pai, é maior do que João Batista. Porque a liderança, o chamado de Deus sobre as nossas vidas, não se trata de como se começa, se trata de como nós terminamos. João Batista não foi chamado para pregar no palácio. Quando ele é preso naquele lugar, e a Bíblia diz que ele é decapitado, ele morre na prisão. Morre fora do lugar onde ele foi chamado para estar. Morre pregando uma mensagem que ele não foi chamado para pregar. O fim dele não foi bom. À luz da palavra de Deus, meu irmão, tudo se trata do fim, não do começo. É melhor você terminar bem do que começar bem. Quando Paulo diz que nós estamos em uma corrida,
que os atletas que estão lá fora, correndo no estádio, correm atrás de algo corruptível. Mas nós, que estamos aqui no reino de Deus, corremos atrás de algo incorruptível, na nossa coroa, a coroa da vida. Você imagina que você está numa corrida, e você lidera a corrida de 100 metros, você lidera 99 metros. No último metro você tropeça e cai. E todos os outros corredores te passam. Você vai receber alguma medalha por liderar 99% da corrida? Não. Não adianta, meu irmão, correr 99% do tempo certo e terminar mal. O importante é como nós terminamos, concluímos, qual o legado que nós deixamos através da nossa liderança. Entenda, meu irmão, é melhor passar uma vida no deserto, vivendo o respaldo de Deus, do que ficar tentando entrar no palácio e morrer dentro do palácio. Morrer em lugares que nós não fomos chamados para morrer. Pregar em lugares que nós não fomos chamados para pregar. Fazer obras que nós não fomos chamados para realizar. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim. Em nome de Jesus, que nós possamos completar a carreira que está proposta diante de nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, segundo o propósito de Deus. Há um propósito de Deus sobre a sua vida? Se comporte de maneira coerente ao chamado que você tem. Há um chamado de Deus sobre a sua vida? Você entende que é um homem, uma mulher com um propósito? Então esteja no lugar certo. Esteja no lugar certo e na hora certa. Há um propósito de Deus sobre a sua vida? Então termine bem. Se prepare para o futuro. Seja um homem, seja uma mulher de visão. Visualize, se programe. Deseje deixar um legado e não apenas começar bem, mas terminar bem. Quantas pessoas começam a orar e depois param, começam a ler a Bíblia e depois param, começam a congregar e param, começam a pregar e param. O percentual de homens e mulheres que começam pregando o Evangelho, daqueles que terminam, é assustador. Há uma fatia mínima de homens e mulheres que conseguem dar continuidade, uma fatia ainda menor de homens e mulheres que conseguem terminar a sua vida dentro daquilo que se proporam a fazer. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que o propósito de Deus se cumpra, que Deus possa trazer luz ao seu coração, que você seja um líder eficiente, que você seja um líder competente, que o seu nome seja grande no reino dos céus, que Deus te use com poder e autoridade, que você use as vestes que Cristo te entregar, que você esteja aonde Cristo estiver e que você termine bem. Que a nossa oração um dia seja: Deus, completei a minha carreira, lutei o bom combate. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Deixe seu comentário, compartilhe, divulgue o nosso canal todas as terças e sextas. Um vídeo novo abordando algo prático sobre a vida cristã. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.